Olá, Lucas, bom dia. De arte está aqui, porque é difícil, você vai ter que fazer mesmo o filme. Bom dia, Lucas. Bom dia, Francisco. Alô? Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, peraí. Beleza. Oi, Pedro. Tudo bem? Oi. Oi. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom Essa aula é 600 ou é para 601? Bom dia. Bom dia. Olá. Bom dia. Tudo bem, gente? Sim. Que bom, legal. Vamos aguardar o pessoal entrar para a gente começar. Vamos lá, vamos aguardar aí o pessoal entrar, né? Para a gente começar. Eu queria, por favor, para vocês, nesse primeiro momento, deixarem o microfone de vocês no mudo, tá? E aí, depois, durante a aula, Eu te enviei o bloco. conforme eu for solicitando, aí vocês Só faltam 3 blocos falar para comigo, terminar. podem ativar de novo o microfone de vocês, tá bom? Combinado? Professora, Oi? eu já te enviei o bloco, tá bom? Beleza, tá bom. Legal. Somente enviei, só faltam 3 Tranquilo, sem problema, tá? Foi fácil? O bloco estava fácil? Tava, Pedro? Sabe? Tava? Beleza. Se vocês quiserem ativar... Tava fácil. se vocês puderem ativar a câmera aí de vocês, pra gente se ver, eu acho que Tira a câmera. fica Vocês estão melhor, escondidos. né? Tá todo mundo escondidinho aí. Eu sou o único que abre a câmera. Pois é. Bom, a gente vai começar a nossa aula hoje. O Natan. A gente vai começar a nossa aula hoje. Nas aulas anteriores, nas aulas passadas, nós falamos sobre... A gente já estava falando sobre os pronomes, certo? E aí eu falei para vocês que os pronomes são aquela classe de palavras que fazem a função de acompanhar ou de substituir o substantivo, certo? E aí eu também falei que os pronomes, eles são divididos em várias subclasses, porque a classe de palavras dos pronomes é uma classe muito grande, tá? É uma classe de palavras que tem várias subclasses. E nas aulas passadas, a gente começou falando sobre os pronomes pessoais, né? Aí a gente falou sobre os pronomes pessoais retos, falamos sobre os pronomes pessoais objeto. Oi, Samira, seja bem-vinda. Falamos sobre os pronomes de tratamento, né? Falamos um pouquinho também sobre os pronomes de tratamento. E aí, hoje, a gente vai continuar falando de pronomes, né? Mas a gente vai falar de outras classificações, de outras subclassificações que os pronomes têm, tá? Nesse primeiro momento da aula, a gente não vai usar o livro, né? Primeiro, a gente vai começar aí falando um pouquinho, dando uma introdução do que a gente vai ver no livro, tá? De como vai funcionar aí essa subdivisão dos pronomes. Qual é a função? Quais são esses pronomes, tá? É isso que a gente vai começar a falar. Bom, quando a gente fala, como eu falei inicialmente, né? Quando a gente fala em pronome, a gente fala naquelas palavras que podem acompanhar o substantivo ou podem substituir um substantivo, tá? E é isso que a gente vai ver hoje. Na apostila de vocês, se vocês pegarem aí a apostila de vocês, na página... Peraí. Na página 24, deixa eu só conferir aqui se é a 24.
Na página 24, que foi onde a gente parou. Deixa só eu conferir qual é o pronome que a gente estava falando. Não, é na 23, gente, na 23. Na página 23, na página 23, lá embaixo, ele fala sobre os pronomes possessivos, né? E aí, a gente vai abrir a nossa aula hoje já falando sobre os pronomes possessivos, né? E sobre todos os outros que a gente vai falar hoje, tá? Então, o seguinte, os pronomes possessivos, eles são aqueles pronomes que indicam a posse, tá? Eles indicam uma relação de posse, eles indicam que alguma coisa pertence a uma das pessoas do discurso, tá? Quando eu falo em pessoas do discurso, eu estou falando primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, tá? Então, os pronomes possessivos, eles são os pronomes que eles fazem parte aí do nosso dia a dia, né? Das nossas interações aí de comunicação com muita frequência, tá? E quando a gente fala em pronomes possessivos, a gente está falando dos pronomes aquele meu, teu, seu, nosso, vossa, sua, tá? Todos esses são pronomes possessivos, né? Esses pronomes possessivos, eles vão concordar com a pessoa a que eles se referem, tá? Variando aí no feminino, no masculino, no singular e no plural. Por exemplo, quando eu posso falar meu ou minha, ou posso falar meu e meus, tá? Posso falar nosso e nossa, ou nosso e nossas, tá? Então, esses pronomes possessivos, eles indicam uma relação de posse, tá? Eles fazem essa função de indicar uma relação de posse com as pessoas do discurso e eles podem variar, eles vão variando aí em gênero e número também, tá? E aí, quando eu falo assim, minha cama, teu quarto, nosso quarto, seus quartos, todos esses pronomes. Minha casa, quando a gente usa minha, teu, sua, nosso, vossa, a gente está falando aí de pronomes possessivos, né? E foi o que eu falei no início. Eles fazem parte do nosso vocabulário de forma frequente, tá? Então, esses são os pronomes possessivos, os que indicam posse, tá? E aí, a gente vai falar agora sobre os pronomes demonstrativos, tá? Os pronomes demonstrativos, eles são palavras que situam alguma coisa no espaço ou no tempo do discurso, em relação à pessoa a que se fala, né? Primeira pessoa, segunda pessoa. Então, essas palavras, esses pronomes demonstrativos, eles vão situar, por exemplo, em relação à primeira pessoa, que é a pessoa com quem se fala. Em relação à segunda pessoa, perdão, gente, primeira pessoa, pessoa que fala, segunda pessoa, com quem se fala, e terceira pessoa, de quem se fala, tá? Então, ele vai situar, a função dele é situar alguma coisa no espaço ou no tempo do discurso, tá? E os pronomes demonstrativos, geralmente, são aqueles este, esse, aquele, tá? Quando eu falo assim, este é o meu lápis. Quando eu falo, esse é o meu livro, tá? Aquele é o livro deles, beleza? Então, esses pronomes, este, esse, aquele, aquela, essas, estas, são pronomes demonstrativos, que vão fazer essa função aí de situar a pessoa do discurso no tempo e no espaço ao qual está se referindo, tá? A gente percebe que os pronomes demonstrativos, eles também podem sofrer variações. Alguns podem sofrer variações, né? Por exemplo, eu posso falar este e posso falar esta. Posso falar aquele e posso falar aquela. Tá? Então, ele sofre variação de gênero aí e de número também.
Mas os pronomes demonstrativos, eles podem ser, também tem alguns pronomes demonstrativos que são invariáveis, né? Que é, por exemplo, o pronome isto, isso e aquilo, tá? Quando eu uso isto, isso ou aquilo, esses pronomes eles não variam, ou seja, eles não se flexionam para fazer concordância com outras palavras na frase, tá bom? Então, variável ou invariável em relação a isso, em relação a se flexionar para concordar com outras palavras, tá? Beleza? Então, esses são os pronomes demonstrativos, os que situam a pessoa do discurso no espaço ou no tempo. E a gente vai falar também hoje sobre os pronomes indefinidos, tá? Os pronomes indefinidos é uma outra subclasse de pronomes, tá? E como o nome dele mesmo já diz, ele é indefinido porque ele indefine algo ou alguém, tá? Ele torna algo indeterminado ou impreciso, tá? E esses pronomes, os pronomes indefinidos, eles sempre vão se referir à terceira pessoa, beleza? Então, assim, quando a gente fala em pronomes indefinidos, como o nome mesmo já diz, eles servem para indefinir, aí a gente pode lembrar de alguns exemplos que a gente usa também habitualmente, tá? No nosso discurso, na nossa fala, na nossa interação aí coloquial. Por exemplo, quando a gente fala assim, se eu falar, alguém pode me ajudar? O pronome alguém é um pronome indefinido, tá? Então, quando eu falo alguém, algo, muitos, qualquer, são exemplos de pronomes indefinidos, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, tem algo para comer? Algo é um exemplo de pronome indefinido também, né? Se eu falar, por exemplo, muitos faltaram à prova de português. Muitos também é um exemplo de pronome indefinido. Se eu falar, qualquer informação será considerada. Qualquer também funciona aí como pronome indefinido, tá? Então, a gente tem aí essas palavras que indicam algo de forma indeterminada ou de forma imprecisa, e que se referem sempre à terceira pessoa, a gente classifica como pronomes indefinidos, tá? E os pronomes indefinidos, eles também alguns podem ser invariáveis e alguns podem variar em gênero e número, tá? Por exemplo, os invariáveis, alguém, ninguém, tudo, nada, cada, algo, são invariáveis, ou seja, eles não vão se flexionar para concordar com alguma palavra dentro da frase, dentro da oração, tá? Mas, por exemplo, a gente tem alguns pronomes indefinidos que variam em gênero e número. Por exemplo, nenhum, eu posso falar nenhum, nenhuma, nenhumas, né? Pouco, eu posso falar pouco, pouca e poucas. Tanto, eu posso falar tanto, tantos, tanta, né? Então, assim, alguns pronomes indefinidos variam e outros são invariáveis, tá? Em gênero e número. Então, os pronomes indefinidos, eles indicam aí quando algo ou alguém é indeterminado, está impreciso aí na frase, tá? Tudo bem até aí? Beleza? Bom, aí a gente vê que o livro, o material de vocês aí, a gente vai trazer outra subclassificação dos pronomes, que é a classe dos pronomes interrogativos, tá? Os pronomes interrogativos, como o nome mesmo já diz, são palavras usadas para interrogar. O que é interrogar? Interrogar é fazer uma pergunta, é formular uma pergunta, certo? Então, essas palavras que a gente usa para formular perguntas, a gente chama de pronomes interrogativos. Essas palavras também fazem parte do nosso vocabulário de forma habitual. Por exemplo, as palavras que, quem, qual, quanto, né? São exemplos de pronomes interrogativos. Tá? Aí, numa frase, se a gente for pensar numa frase com um pronome interrogativo, né? Se eu falar, por exemplo, assim, que isso? Ou se toca a campainha aqui da minha casa e eu pergunto, quem é? O que e o quem são pronomes interrogativos, né?
se eu pego dois objetos e pergunto assim, qual você quer? O qual é um pronome interrogativo, né? Se eu vou na loja, de repente no mercado, comprar alguma coisa, eu gosto desse lápis, vou no mercado, na papelaria, encontro esse lápis, gosto dele, pergunto, quanto custa? Essa palavra quanto é um pronome interrogativo. Então, os pronomes interrogativos são essas palavras que a gente usa para formular perguntas, para interrogar, tá? Os pronomes interrogativos, eles também têm aí divisões de variáveis e invariáveis, né? Quando a gente fala em pronomes que nunca sofrem flexão, que são invariáveis, a gente tem como, por exemplo, o que e o quem, né? São dois pronomes interrogativos que nunca se flexionam, eles nunca mudam para concordar com outras palavras na frase, tá? Agora, a gente vê que tem alguns que já são variáveis, que podem sofrer aí flexão de gênero e número. Por exemplo, eu posso falar quanto, posso falar quantos, posso falar quanta. Então, assim, ele varia em gênero e número. Eu posso falar qual ou quais, né? Então, esses pronomes que fazem essa função aí de interrogar e de formular perguntas, eles são usados aí... Professora, Oi? a aula acaba que horas? A aula acaba 12h10. Ah, tá. Tá? Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, a gente falou aí dos pronomes possessivos, que a gente já tinha falado um pouquinho sobre ele na aula passada, né? Que são aqueles pronomes que indicam uma relação de posse, né? Meu, teu, sua, nosso. São esses que indicam uma relação de posse. Os demonstrativos, que são aqueles que situam alguma coisa no espaço, no tempo, né? Este, esse, aquele, isso, isto, tá? E falamos também sobre os indefinidos, que são usados aí para indeterminar e tornar impreciso aí alguém ou alguma coisa. Quando eu falo alguém, ninguém, tudo, nada, cada, né? Nenhuma, são exemplos aí de pronomes indefinidos. E falamos dos interrogativos, que são aqueles pronomes que são usados para formular pergunta. Que, qual, quem, ok? Tudo bem? Até aí? Bom, aí agora a gente vai voltar aí para o livro de vocês. Vamos voltar para o livro de português, tá? Pedir para vocês abrirem aí o livro de vocês na página 24. Abram aí, por favor. Que página, professora? 24, página 24. Tá em cima do telhado. Unidade 3. Eu vou colocar aqui também. Beleza. Para ajudá-los aí, tá? Beleza, vamos lá. Beleza. Mas é a página 24 e 23. Página 24, tá? Na página 24, ele vai começar aí a falar sobre os pronomes demonstrativos, que foi o pronome que eu comecei falando com vocês também, né? E aí a gente vai analisar um pouquinho aí sobre os pronomes demonstrativos, tá? Eu já comecei a falar com vocês sobre eles. Bom, os pronomes demonstrativos, ele fala aí, ó, são aqueles que mostram no texto o que foi ou o que será mencionado, tá? Eu queria pedir para vocês pegarem aí um marca-texto. A gente vai usar o marca-texto nessa página, tá? Para marcar os pronomes aí, tá? Ele vai falar o seguinte, ó. Uma das funções dos demonstrativos é indicar a posição espacial em relação às pessoas do discurso do ser a que se referem. Aí tem o primeiro tópico aí, essa primeira bolinha aí, ó, quando ele fala assim: isto, este ou estes, estas ou estas, indicam algo que está próximo da pessoa que fala.
eu queria que vocês sublinhassem isso aí, tá? Marquem essa frase desse primeiro tópico aí. Morre. Tá? Isto, este, esta Headshot. indicam algo que está próximo da pessoa que fala, beleza? Depois tem aí, ele coloca assim, ó, o exemplo: estou usando esta saia pela primeira vez. O esta tá em negrito aí, porque o esta é o pronome, tá? Quem tá falando aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza. Aí a gente tem aí, ó, isso, esse, essas indicam algo que está próximo da pessoa com quem se fala. Sublinhem essa frase aí também. Professor, o tempo tá acabando. Eu sei. Sublinhem aí, por favor, esse segundo tópico, ó. Isso, esse, essa indicam algo que está próximo da pessoa com quem se fala, segunda pessoa, ou algo que no texto já foi apresentado anteriormente, né? Então, quando eu falo, esse cachorro é muito engraçado, esse aí é um pronome demonstrativo. Ô, Pedro, muta seu microfone aí, por favor, querido. Obrigada. Aí tem aquilo, aquele e aquela. Indicam algo que está distante daquele que fala e daquele com quem se fala, tá? Aí tem o exemplo aí, ó. Aquele é o campo onde eu jogava bola. E aquele está destacado, tá aparecendo aí em negrito, tá? Aí ele vai falar, outra função dos demonstrativos é situar no tempo o ser a que se referem. Aí tem aí, esta semana parece estar demorando a passar. O pronome esta. Depois temos, lembro-me das férias que passei com meus primos. Aqueles foram tempos muito divertidos. Aqueles aí também funciona como pronome demonstrativo, tá? Beleza? Tudo bem? Sublinharam aí os tópicos que eu pedi? Sim. Agora a gente vai falar dos... Oi. Então, eu não achei meu marca-texto, então eu sublinhei de lápis, depois eu procuro melhor e vou marcar de marca-texto. Beleza, sem problema, tá? Eu falei marca-texto, mas pode ser lápis de cor, lápis, caneta colorida, o que vocês tiverem em mãos, tá bom? Sem problemas. Agora a gente vai falar um pouquinho dos pronomes indefinidos, tá? Os pronomes indefinidos acompanham ou substituem o substantivo, conferindo-lhe uma ideia de generalidade, de indefinição. Foi o que eu já tinha falado anteriormente para vocês, né? Referem-se sempre à terceira pessoa do discurso. Aí fala assim, ó, esse tipo de apresenta formas variáveis, ou seja, variam em gênero e número, masculino e feminino, singular e plural. Variáveis, que não variam. Aí tem aí os variáveis. Vocês podem passar o marca-texto aí também nos variáveis, tá? Algum, alguma, todo e todas. Tem outros, tá? Mas esse é o que o livro está apresentando pra gente. A gente vai estudar os outros também, tá? Posteriormente. Então, marquem aí os variáveis. E os invariáveis? Alguém, algo, nada, cada, tudo, tá? São os que não mudam, os que não se flexionam para concordar com outras palavras dentro da frase, tá bom? Aí ele vai falar o seguinte, ó. O pronome indefinido pode ser indicado por uma locução. O que é uma locução? Duas ou mais palavras. Nesse caso, trata-se de uma locução pronominal indefinida. Bom, locução é quando duas palavras ou mais se unem para fazer a função de uma só, né? Então, locução pronominal são duas ou mais palavras que se unem para fazer a função de pronome indefinido, tá? Vamos para a próxima página, página 25, que ele vai trazer alguns exemplos aí para gente de locuções pronominais indefinidas. Aí, ó, ele coloca essas frases que estão aí em azul, ele vai falar o seguinte, ó, veja alguns exemplos de locuções pronominais indefinidas. Aí tem,
cada qual sabe de si. Vocês vão perceber aí que... Ô, professora, Oi. eu vou ter que sair meio-dia porque minha mãe, ela tem reunião, porque meu irmão não teve aula hoje aí. Tá bom, querido, não tem problema não, tá? Qualquer coisa você pode me mandar pergunta lá no fórum, precisando, pode me mandar mensagem lá pela plataforma. Cara, tá bom? tem ali atrás. Sem problema. Marca. Vamos lá. Aí, vocês vão perceber aí que tem exemplos de locuções pronominais. E os exemplos, eles estão em negrito, tá? Estão destacados aí nessas frases azuis, tá? Aí tem assim, cada qual sabe de si, aí cada qual está destacado. Todo aquele que chegar será bem-vindo. Aí as locuções pronominais estão aparecendo aí em negrito, tá? Correr uma maratona não é para qualquer um. Qualquer um. Seja quem for, não estou para visitas. Seja quem for. Todo mundo merece respeito. Todo mundo. Não vou lhe dizer o que quer que seja. O que quer que seja é a locução pronominal aí, tá? Aí ele vai falar um pouquinho sobre a adequação desses pronomes em contextos isolados, tá? Em contextos variados, podemos dizer assim, tá? Ok. Então ele vai falar, em algum momento, algum sentido afirmativo aí, nesse contexto. Em momento algum, o algum tem um sentido negativo, tá? Depois tem aí, certa ocasião. Certa funciona como pronome adjetivo. Adjetivo. Depois, ocasião certa é adjetivo. Nenhum menino compareceu à festa. O oposto de algum é o nenhum aí. O menino não parou nem um instante, ou seja, nem um único. Tá? Então, aí ele vai dando, falando sobre a relação de sentido, né? A relação, a adequação, o emprego desse pronome de acordo com contextos variados. Tá? Esse é o objetivo desse quadro aí, mostrar pra gente que em determinados contextos variados ele pode assumir aí sentidos e sofrer aí adequações diferenciadas, tá? Tudo bem? Então, ficou certo o que é o pronome indefinido? Esse pronome que é usado para indefinir. Oi. Os pronomes interrogativos, eles Quem é que tá são falando? tipo, que não deixam você fazer uma coisa. Quem é que tá João falando? Peçanha, João Peçanha. João. Oi, João. Você tá bem? Aham. Que bom. Então, os pronomes interrogativos, eles são os pronomes que são palavras que são usadas para a gente formular pergunta, tá? Todas as palavras que a gente usa para formular qualquer pergunta, a gente usa um pronome interrogativo. Quando. Tá? É isso, Alejandro. Quando, quanto, quem, que, tá? Essas palavras que são usadas para formular perguntas, a gente chama de pronomes interrogativos. Deu para entender, João? Deu? Deu. Beleza. Então, vamos lá. Ele vai falar aí assim, ó. Observe as palavras destacadas que introduzem as perguntas a seguir. Quem irá à festa? Que dia é hoje? Aí percebam que o quem e o que estão destacados aí, né? Aí ele fala, ó, as palavras empregadas na formulação de perguntas, diretas ou indiretas, são chamadas de pronomes interrogativos, tá? Os pronomes interrogativos também apresentam formas variáveis e invariáveis. Aí ele vai apresentar para a gente os variáveis. Qual, quais, quanto, quantas ou quanta. E os invariáveis que e quem. A gente já tinha até falado sobre isso, né? Aí ele vai chamar nossa atenção aqui nesse quadrinho aí de baixo, ó. As palavras... Professora, Oi. se eu cair da reunião é porque minha internet está um pouco ruim. Tá bom, querido, sem problemas, tá? Sem problema não. A minha internet hoje de manhã também não estava funcionando legal, agora que melhorou, graças a Deus. Ontem minha internet caiu. Acho que da chuva, do vento. Tá chovendo. Eu não consegui entrar no Zoom por conta da internet.
Ontem eu não consegui nem entrar no Zoom de espanhol e nem de artes hoje. Né? Bom, Eu também não fui no de arte. vamos lá. Aí tem aí assim, gente, ó, ele fala aí embaixo. Atenção. As palavras quando, como, onde e porquê introduzem frases interrogativas que perguntam pela circunstância em que o fato ocorreu. Essas frases terão como resposta, respectivamente, as circunstâncias de tempo, modo, lugar e causa de um fato. Não são pronomes, mas advérbios interrogativos. Bom, ele só está dando uma dica para gente aí, né? Sobre o pronome que a gente acha que é um... Professora, eu vou ter que sair agora, tá? Tá bom, Francisco. Vai lá, querido. Beijo. E aí, Tchau. tchau. Aí ele vai falar o Alguém seguinte: essas palavras não são pronomes, mas vão funcionar como advérbios. Mas advérbios é uma classe de palavras que a gente só vai estudar um pouco mais para frente, tá? A gente não vai falar sobre advérbio hoje. Advérbio é aquela classe de palavras que indica a circunstância para o verbo, mas não é do nosso interesse falar sobre isso agora, tá? Aí, olha só, essa página 26 e 27, eu pedi que vocês fizessem a página 26 e 27. Na aula passada, eu pedi que vocês fizessem essas páginas. Professora, você vai revisar na próxima aula a página 27? Hoje, vou tentar fazer isso hoje. Nessas primeiras perguntas aqui, ó, que são de marcar, são respostas pessoais, tá? Ou seja, aí vocês iriam, cada um ia responder a sua e todas as respostas que vocês marcassem aí estariam corretas, tá? E aqui embaixo ele colocou um esquema pra gente das pessoas do discurso, tá? Onde ele fala aqui o seguinte: a primeira pessoa do discurso é aquela que fala, a segunda pessoa do discurso é aquela com quem se fala, e a terceira pessoa do discurso é aquela de quem se fala, tá? E aí, na página 27, quem não fez a página 27, a gente vai fazer juntos agora, tá? Na página 27, ele fala assim, ó, os pronomes referem-se às pessoas do discurso. O pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo. O pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Aí ele pede aí para a gente colocar exemplos de pronomes pessoais do caso reto. Quem pode falar para a gente aí 3 exemplos? Pode falar, Alejandro. Eu, tu, ele, ela, Isso, nós, perfeito. vós, eles e elas. Isso, era para vocês colocarem 3 exemplos, tá? Pode ser mais de 3? Pode. Mas no mínimo 3, tá bom? Pronomes pessoais oblíquos. Quem pode falar pra gente aí 3 exemplos? Memi contigo? Isso, memi contigo. Sim, consigo. Isso, 3 exemplos que vocês contigo. escolhessem. Perfeito. Aí ele vai falar, dos pronomes de tratamento. Sophie, você pode falar pra gente aí 3 exemplos de pronomes de tratamento? Vossa Majestade. Vossa Majestade. Qual mais, Vossa Alejandro? Alteza. Vossa Alteza e... Vossa Excelência. Vossa Excelência. Perfeito. Vossa Excelência. Perfeito, tá? Então aí vocês iriam colocar 3 exemplos de pronomes de tratamento, tá? Aí, lá embaixo ele pede, Pedro, deixa o seu microfone no mudo, por favor, tá? Lá embaixo ele pede aí exemplos de pronomes possessivos. Fala pra gente, quem pode falar pra gente aí? Aí agora você pode tirar do mundo, Pedro. Meu, exemplo minha, Lápis. meu, minha, minha, teu, tua, muito bem. meu, tua. Muito bem, perfeito, tá? E demonstrativos, pronomes demonstrativos. Isto, este, isso, esse. Perfeito, Alejandro, tô gostando muito de ver, isso aí. Este, isso, muito bem. Alguém pode falar mais algum? Aquilo também pode ser, né? Exemplo de pronome demonstrativo, tá? Aquele, perfeito. Esse, essa. E agora eu quero exemplos de pronomes indefinidos. Alguns, algumas, Quem? todos,
Todos. Algumas, Alguma, todos, todos, nenhum. todas. Muito bem. Nenhuma. Muito bem, isso aí. E aí, ele pede pra gente exemplos de pronomes interrogativos. Quais são os exemplos que a gente poderia colocar aí? Quem? Quem? Isso. Quem, quais, quando, quanto, que, né? Muito bem, é isso aí. Aí ele vai falar o seguinte, ó. Do lado aí desse esquema, ele vai falar o que os pronomes possessivos indicam. Indicam posse em relação à pessoa do discurso, indicam respeito, afeto, proximidade. Os demonstrativos indicam uma posição espacial de um elemento em relação às pessoas do discurso, né? Também podem indicar algo que já foi citado. Os indefinidos generalizam, indeterminam, né? Dão uma indefinição. E os interrogativos, eles compõem o quê? Perguntas, né? Diretas ou indiretas. Esse esquema aqui que está montado, ele vai ser muito importante para vocês, esse esquema aí dessa página 27, ele vai ser muito importante para vocês conseguirem aí, na hora da execução dos exercícios, fazer os exercícios, fazer o bloco, né? Responder perguntas. Ele vai, na hora de estudar para a prova, ele dá uma clareada. Por quê? Ele indica conceitos, né? E exemplos do que a gente está estudando. Tá? Ele fala o que é e ainda dá exemplos para a gente. Então, essas duas páginas elas vão ajudar muito a gente na confecção dos nossos próximos exercícios. Tá? Voltei, professora. Que bom, legal. E aí, gente, eu queria saber o seguinte, tudo bem até aí? Tranquilo? Sim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu não. Não? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Sim. Beleza. Então, olha Eu não entendi muito os pronomes demonstrativos. Os demonstrativos? Quem está falando? É João Vitor? João Victor. Cadê João Vitor? Os demonstrativos, João, são aqueles que são usados para demonstrar, né? Eu vou usar aqui alguns exemplos. Sou eu. Gente, deixa eu só pedir por favor, vocês podem mutar aí o microfone de vocês para eu poder falar um pouquinho aqui com o João, né? Os pronomes demonstrativos, eles vão situar quem está falando sobre alguma coisa em relação ao espaço, se essa coisa está perto ou se essa coisa está longe, e em relação também ao tempo, tá? Os pronomes demonstrativos, João, são aqueles este, esse, aquele, estas, isso, aquilo. São os que são utilizados para demonstrar algo. Deu para entender, João? Entendi. Entendeu agora? Ficou mais claro? Uhum. Ficou? Então, quando a gente usa este, aquele, esta, isso, aquilo, são pronomes demonstrativos. Essas palavras que vão mostrar para a gente aí, situar a gente em relação à pessoa que fala, com quem se fala ou de quem se fala, tá? Em relação à proximidade, tá? Tem uma musiquinha aí? Gente, deixa o microfone de vocês no mudo, por favor, a não ser que vocês queiram fazer alguma Tá ouvindo TikTok? Tá bom? Por favor, tá? Ai, meu ouvido. What? Bom, então, olha só, nosso tempo tá terminando, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Mauro Otávio, tá tudo bem? Tá tudo bem? Sim, tudo tranquilo? Todo mundo entendeu aí? Alguém? Samira, Tainá, tudo bem? Yasmin? Tudo tranquilo? Beleza. Letícia, tudo bem? Então, ó, dúvidas também, se vocês quiserem me perguntar, pode mandar pergunta lá no fórum, na plataforma, tá? Eu posso responder vocês por lá também, tá? Então, olha, uma excelente quinta-feira aí para vocês, tá? Nossa aula tá finalizando por aqui. Um beijo aí para vocês, tá? Qualquer dúvida, lá no fórum, tá? Beijinho. Tchau, gente. Bye, bye. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.